Boa noite, meu querido aluno. Hoje, dando continuidade à nossa aulinha, vamos falar dos sistemas de armazenagem. Inicialmente, a gente tem a ideia de que as grandes empresas, seja de distribuição de mercadorias, sejam aqueles operadores logísticos que locam área física para estocagem, aqueles armazéns, aqueles depósitos, tanto quanto as empresas que já têm essa estrutura de armazenagem, de armazéns, de depósitos. A gente sabe que é muito comum que essas empresas elas lidem com uma grande quantidade absurda de produtos e que essa quantidade ela vai gerar algumas dificuldades quanto ao planejamento, quanto à organização, para quem vai gerir esses materiais, tanto quanto as equipes que vão fazer parte, vão compor esse processo de gestão. E a ideia inicialmente é que um sistema de armazenagem e de movimentação ele seja implantado onde ele consiga atingir o máximo da qualidade nessa prestação de serviço. E quando eles são bem estruturados, no final, eles podem trazer várias vantagens no dia a dia desse controle, dessa movimentação de materiais. Um sistema de armazenagem ele pode ser considerado, ele pode ser conceituado conjunto de ferramentas que vão estar envolvidas no processo de organização, classificação e movimentação dentro do armazém ou depósito. Entre os 10 principais tipos de sistema de armazenagem, o primeiro que nós temos seria o convencional, que consiste no uso de prateleiras e corredores, a coisa mais comum que a gente encontra dentro dos armazéns. E a organização ela vai criar espaço suficiente para que aquelas empilhadeiras elas passem entre esses espaços e possam fazer a movimentação adequada desses materiais e a colocação deles numa área estratégica para facilitar o processo de retirada e colocação dos materiais no lugar certo. Lembrando que vai facilitar, obviamente, esse manuseio quando essas cargas elas estão paletizadas, ou seja, estão todas organizadas dentro de um pallet. Aí facilita a movimentação. No sistema autoportante, o galpão, normalmente ele é construído de dentro para fora e com as prateleiras, elas vão sendo construídas logo após a fundação do prédio. As colunas das estantes, elas também servem para a sustentação da estrutura do prédio, além de serem utilizadas o espaço disponível ao máximo possível, ou seja, você consegue otimizar todo o espaço necessário para a armazenagem e esse tipo de modelo ele é capaz de atender aqueles estoques que precisam estar em grandes alturas, ou seja, você usar o espaço máximo do armazém. Outra vantagem é que você pode movimentar as cargas da maneira tradicional, tanto quanto fazer a movimentação dessas cargas de maneira automatizada, utilizando algumas outras ferramentas de automação que vão facilitar o manuseio desses materiais. Nesse caso, se você for fazer o tipo de movimentação com base na maneira tradicional, a altura ela vai ter que ser limitada à capacidade da empilhadeira. E se você puder utilizar o espaço máximo em termos de altura, aí você utiliza a movimentação de maneira mecanizada, de maneira automatizada. No modelo compacto, também conhecido como drive-in, esse sistema ele vai eliminar a presença de corredores dentro dos estoques e vai criar algumas prateleiras com espaços suficientes apenas para a passagem de uma única empilhadeira. E essa empilhadeira vai passar por dentro, obviamente, desse espaço junto com a carga. Dessa forma, os produtos eles vão ser levados até o fim do corredor pela prateleira e deixando, obviamente, os primeiros materiais para serem armazenados ao fundo das prateleiras. Esse sistema ele é muito mais indicado para os produtos que têm pouca movimentação. Como é que eu saberia qual é o item que teria menos movimentação? Aí você vai analisar a questão do uso da curva ABC. Os itens de menor movimentação deveriam ser esses que deveriam estar estocados lá no fundo. Esse tipo de sistema compacto ele é muito utilizado nos grandes frigoríficos, pois o espaço, quando ele é reduzido, ele vai diminuir preferencialmente e consequentemente também a perda de calor
que é um fator fundamental na armazenagem e na garantia da qualidade do produto dentro dos critérios de armazenagem desses tipos de itens. No modelo dinâmico, diferentemente do compacto, o fluxo de movimentação desses materiais, aí entra na questão, você discutir de novo a questão da curva BC, e aí esse tipo de sistema, ele vai ajudar no controle de produtos e ele vai garantir que o primeiro produto, ou seja, o item que entrou, ele seja o primeiro que vai sair. Ele é muito usado naqueles sistemas que a gente conhece, que a gente já estudou na aula anterior, sobre o sistema PEPS, UEPS e média ponderada. Esse sistema dinâmico ele é muito utilizado pelas empresas que utilizam aquele sistema, o FIFO, que é aquele primeiro que entra, o primeiro que sai, onde os produtos mais antigos eles são os primeiros a sair. E isso vai tornar uma solução ideal para o armazenamento de produtos que são perecíveis e que possuem uma alta movimentação de materiais. O sistema pushback ele funciona ao inverso do sistema dinâmico, porque ele utiliza, diferentemente do dinâmico, ele pega o último item que entrou em estoque e ele vai ser o primeiro a sair, ele vai ser o primeiro a ser retirado. Ele inicialmente funciona por meio de um carrinho que é acoplado nos trilhos que fica em cada andar das prateleiras. E quando o novo item é inserido, ele é colocado no carrinho e em seguida, quando esse novo item ele é armazenado, a nova caixa ela empurra o anterior para trás e consequentemente o que entrou por último ele vai sair primeiro e consequentemente ele vai deslizar pelo trilho e vai abrir espaço para outro item. E quando a nova caixa ela é retirada, o próprio sistema ele vai empurrar a mais antiga de volta para o primeiro plano. E aí esse sistema, o pushback, ele vai utilizar aquele sistema, o LIFO, que é aquele sistema cujo primeiro que entra é o primeiro que sai, onde o produto mais novo ele é o primeiro a sair, sendo assim ele é indicado para o trabalho com os produtos que não são perecíveis. O cantilever ele é um tipo específico de prateleira que ela é feita para armazenar aqueles produtos que têm um maior comprimento, como aquelas barras, perfis de metal, tubos, placas de madeira, vigas, bobinas pesadas. Ao invés de criar prateleiras no formato de caixa, elas são extremamente longas para poder abrigar esses produtos que também são longos. E a ideia dela é que ela é feita justamente para abrigar produtos que têm dimensões maiores, tanto quanto são produtos bem mais pesados do que aqueles que usualmente se utilizam em alguns outros tipos de sistema de armazenagem. E é claro que a movimentação desse tipo de produto ela vai exigir que o uso de equipamentos mecânicos como empilhadeiras não daria para manusear sem esse tipo de ferramenta. Ele é muito utilizado nas indústrias metalúrgicas do ramo moveleiro, obras de construção civil ou outras empresas de grande porte. O transelevador ele não é visto como um sistema de armazenagem, mas eles vão auxiliar na movimentação dos produtos que estão em estoque. Esse sistema se trata de um sistema de entrada e saída de estoque que consiste em elevadores que eles podem movimentar a carga tanto da maneira vertical quanto horizontal ao longo de todo o corredor estreito, fazendo a separação, a estocagem e a expedição com maior eficiência do ponto de vista de espaço e energia gasto para poder manusear esses estoques. A vantagem é que esse sistema, o processo de armazenagem, ele é automatizado e vai utilizar os códigos de barra. Então a máquina ela lê o código de barra e ela já sabe onde é que ele está armazenado e aí é mais fácil o manuseio. A vantagem é que ele pode ser utilizado em frigoríficos, pois ele vai funcionar até em temperaturas abaixo de 50 graus centígrados. A vantagem é que ele vai diminuir o risco para os servidores, os trabalhadores, porque vai poupar, vai aliviar, né, a questão dos riscos da saúde desses operários, que para estar num ambiente a uma temperatura de 50 graus abaixo de zero, com certeza iria comprometer as funções vitais de qualquer um desses trabalhadores. As pontes rolantes, elas são geralmente utilizadas
do transporte de grandes cargas. Essas pontes, elas consistem em um guincho que ele é colocado de maneira horizontal e ele vai ser utilizado para transportar cargas que sejam muito grandes e pesadas. Os guinchos de coluna, eles são geralmente utilizados em pequenos espaços, onde esses guinchos de coluna eles são mais utilizados de maneira comum em movimentações dentro das linhas de produção. As esteiras transportadoras, elas são um conjunto de esteiras que são utilizadas na distribuição dos produtos. Ele proporciona uma grande agilidade, tanto nas grandes quanto nas pequenas distâncias que vão ser utilizadas para transportar esse estoque, esses materiais. A vantagem é que ele vai permitir que haja um deslocamento de estoque, esse transporte, em diferentes níveis e andares de forma muito rápida. Ele é muito utilizado em linha de produção e empacotamento em algumas indústrias, como no caso do setor alimentício. Lembrando que cada um desse tipo de sistema de armazenagem vai depender do porte da empresa, do tipo de segmento, qual é a finalidade do sistema para poder abrigar o transporte e o deslocamento dessas cargas. Lembrando que também, para você poder utilizar um sistema desse, tem que haver um investimento maciço em infraestrutura para que não gere nenhum tipo de risco para quem vai manusear, para quem vai operacionalizar esses equipamentos.